Opa, vamos lá, começando aqui mais um DataCast. Dessa vez eu tô falando aqui com o grande Diogo. Diogo, prazer ter você aqui, cara. E, primeiramente, muito obrigado aí pelo seu tempo, você tá aqui tirando um tempinho do seu dia corrido para falar um pouco da sua trajetória e a gente ter esse episódio legal aqui. Pô, obrigado você, Rodrigo, pelo convite aí, né? E muito feliz aqui de estar contigo, dividindo um pouquinho aí a história, pessoal. Excelente, cara, vai ser de grande valor. Bom, eu pergunto sempre no início aqui do podcast, Diogo, assim, uma pergunta mais pessoal também, né? Porque eu gosto que as pessoas conheçam o Diogo não só no aspecto profissional, mas voltar um pouco lá atrás, conta a sua história, né? No aspecto pessoal também. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional, como que você começou, qual que foi o estalo para trabalhar com tecnologia até o momento que você está aqui hoje. Legal, boa. Cara, eu comecei lá atrás como... Fiz engenharia elétrica, né? Engenharia elétrica, aham. Mas por ser uma área que me chamava atenção do que efetivamente algo que eu sentia que tinha um dom ou qualquer coisa assim do tipo, né? Sabe aquelas carreiras mais clássicas, né? Então, ou Sei, você é engenheiro, ou você é advogado, você é médico, né? Eu acabei optando pela engenharia ali naquele sim. momento. Então, não tinha muita visão, né, de algumas coisas. E Uhum, fiz engenharia elétrica, aí fiz toda a minha graduação, tal, tudo mais, e acabei indo trabalhar com engenharia mesmo, né? Então, meu primeiro emprego certo. foi numa consultoria de engenharia, que trabalhava num software de simulação de redes elétricas, digamos assim, Uhum. né? Então, era meio programação e, ao mesmo tempo, exigia um conhecimento técnico de engenharia muito alto, né? Perfeito. E aí foi o meu primeiro contato com essa parte mais de programação mesmo, né? Desenvolvimento de software e tudo mais, Legal. né? Acabei fazendo o estágio, fiquei um tempinho lá e acabei saindo depois porque essa linha de pesquisa e desenvolvimento não estava me agradando, assim. E fui trabalhar numa empresa, era uma mini agência de publicidade de um amigo meu. Uhum. Então era naquele boom do Android, assim, né? O boom do iOS, do Android, e eu fui para entrar para fazer implemento para soluções simples, né? Então a gente fazia softwarezinho para feira, assim, né? Para exposição. Aham. Era o Android 2 ponto alguma coisa, assim, era bem É no no comecinho início mesmo. mesmo. Aham. Então a gente sofria bastante, assim, né? Não tinha uns SDKs muito bem estruturados, é muito no braço, tipo, sangue, suor e lágrimas mesmo, né? No final do dia ali. E eu peguei bastante gosto, assim, pela programação como um todo, né? Uhum. E como a gente fazia muito software para feira, exposições e coisas do tipo, a gente lidava muito com informações meio que em tempo real, meio que como estava dentro de uma aplicação ali. Então a gente Aham. lidava muito com aquilo, exibia de uma forma um pouquinho mais legal para o pessoal conseguir utilizar da melhor forma possível, né? Então Certo. era um misto meio que de desenvolvimento e meio que na área de dados, né? Porque isso lá atrás não era muito claro, assim, né? Não é como hoje em dia que Não, você tem sim. muito claro que é um analista de dados, um engenheiro de dados. Ali era o máximo que o pessoal chamava era de DBA, né? Ou DBA, é um dos DBA. dois, né? Uhum. É isso. Então, a partir de lá, a empresa acabou não indo muito para frente e eu acabei entrando em uma outra também, agência, meio que agência de publicidade, né? Mais na área de incentivos, assim, né? Campanha de incentivo e tal e tudo mais. E ali eu fui mais para coordenar equipes de desenvolvimento e atendimento no geral Uhum. e também acabar lidando muito com informação, gerando relatórios, gerando acompanhamentos, painéis, e aí que começou era o comecinho do Power BI também, então a Legal. gente começou a adotar a solução lá na época, e aí eu comecei a migrar, né, a minha carreira mais para essa linha, né, então indo mais para DataVis, já fazia bastante análise, muita consulta em SQL, né, Uhum. principalmente na época de desenvolvimento, e fui evoluindo, assim, fui galgando, fui gostando da área. Na Legal. época, a equipe chamava de DBM, né? Então a gente gerava muito relatório, muito painel, muitas coisas nesse sentido. Aí era o comecinho dos data lakes da vida, né? Era o hype do Boa. momento, era falar de data lake e tal. Eu entrei em projetos nesse sentido e comecei a galgar um pouco mais nessa parte tanto de arquitetura quanto de análise, né, no geral.
Aham. Então, eu estava caminhando a minha carreira mais para esse lado. Saindo dessa empresa, eu fui efetivamente para uma vaga realmente de dados, assim, né? Sim. Então, um pouco do back que eu já tinha de equipe, gestão, tal, tudo mais, eu acabei indo para uma empresa para ajudar a estruturar uma área de B2B, né? Uma Boa. empresa muito focada no B2C e tinha uma linha ali de B2B que eles estavam querendo iniciar. Então, era uma iniciativa pequena, eram três, quatro pessoas. Eu era a pessoa de dados, existia a pessoa de desenvolvimento, uma pessoa de negócios, né? Uhum. E então foi a primeira arquitetura, entre aspas, né? Aí muito voltada no GCP na época, que era o que a empresa usava como solução como um todo, né? Uhum. Como estrutura com cloud, né? Como um todo. E foi o primeiro desenho de arquitetura que eu consegui implementar do zero ali, Legal. né? Então, já pensando na parte de visualização, já tendo muito contato com o cliente, né? Que eu sempre tive ali, entendendo, né, algumas dificuldades de desenvolvimento, porque eu já também fui desenvolvedor back lá Sim, atrás. sim. Então, esse misturadão, assim, me ajudou muito nessa primeira implementação, né? Legal. E depois, passado assim, um tempo, foi para uma parte mais de arquitetura mesmo, de solução, um pouco mais robusta, assim como um todo. E Uhum. depois, agora, aí chega mais hoje em dia, né, que eu estou na Zig, né? Foi convidado basicamente para ajudar a estruturar, né, a área de dados como um todo na Zig, e aí Uhum. já trazendo realmente conceitos muito fortes de mercado, né? Então, a estrutura de Data Lake barra Lake House bem definido, assim, né, de Sim. tanto a arquitetura como solução, as ideias de One Glass Panel, para você conseguir ter uma solução onde você tem observabilidade e visibilidade do processo como um todo. Uhum. E hoje, né, eu consigo tocar, né, eu toco junto com uma equipe legal lá de 13, 14 pessoas, desde engenharia, análise, ciência, e o que o pessoal estava falando muito de aquele analista engenheiro, né? A pessoa que faz as modelagens e coisas do tipo. Então a gente está construindo, né, estruturando já há 2, 3 anos toda essa área para entregar valor para a empresa é, e ser uma empresa realmente data-driven, né? No Legal. final das Fantástico, contas. cara. Muito bom, assim, então você teve um background de dev, né, de desenvolvedor, primeiro, para depois trabalhar com dados, né, e aí é muito, muito importante, porque, assim, acho que esse background de desenvolvedor te ajudou muito, te ajuda hoje ainda, né, Diogo, assim, porque no fim do dia, hoje você cuida muito do todo, mas até antes desse trabalho que você está atualmente, era mais engenharia, né, pelo que eu entendi, Isso. Era, arquitetura, era mais, é engenharia. um pezinho em engenharia e um pezinho em visualização, né? E Sempre. Analytics. Entendi. Mas pensando em produto e ao mesmo tempo em entregas e pensando ao mesmo tempo em arquitetura, né? Muito bom, cara. E Isso. hoje você toma conta dos times de engenharia, analytics e data science também, né? Uma visão mais macro mesmo, né? Isso, exatamente. Show de bola. É, partindo ainda vamos dar um zoom um pouco agora, Diogo, sobre o seu trabalho atualmente, sobre o seu desafio que você tem hoje, né? Como que foi o processo inicial, cara, de planejamento e construção de uma plataforma do zero? Na sua visão, quais foram ou qual deve ser a maior preocupação para quem está construindo uma plataforma do zero hoje? Legal. Eu acho que é o que eu sempre brinco com o pessoal lá que trabalha comigo na equipe, né? Uhum, Você não tem muito que uma bala de prata como solução, né? A arquitetura, ela depende muito do meio que você está inserido e muito do negócio que você está inserido, né? Então, dando um pouquinho o contexto da Zig, eu fico brincando que antes de eu entrar, a área de dados era o pessoal baixando coisa no Excel, montando gráfico e entregando para o cliente, né? aham, Com acesso basicamente direto no banco, né? Então, ali, assim, acho que primeiro de tudo, o principal desafio era vamos desonerar o banco de produção, né? Vamos certo. tirar essas consultas ad hoc aí que estão massacrando o banco e vamos criar um ambiente onde as pessoas consigam fazer as análises e as consultas sem impactar o nosso produto lá na ponta, né? Que é o Aham, core da empresa, no final. Então, a Zen trabalha, né, basicamente em AWS, né? Então, uhum, aí já começam alguns desenhos nesse sentido, né? Bom, não faz sentido eu ficar pensando em migrar de cloud, né? Então, certo. vamos seguir.
nesse caminho, porque a empresa como um todo, a solução segue essa linha. Uhum. O core da Zig são algumas aplicações embarcadas nas máquinas, né, das adquirentes e tudo mais, e comunicação com as APIs, né, de serviço, né, do próprio produto, que no final desembocam dentro de um banco de dados. No caso, como a Zig é uma fusão de duas empresas, então a Aham. gente tem dois produtos, né, que fazem coisas muito parecidas, mas um é um banco, um é um SQL Server e o outro é um Postgres, né? Sim. Então, aí já começa algumas pré-definições, né? Pô, eu preciso de uma solução que eu vou replicar esses bancos muito provavelmente fazendo primeiro um full load, depois um CDC, né, para eu conseguir ter um fluxo de informação de entrada ali. Uhum. Na época, era eu e mais uma pessoa, então eu não posso ficar pensando em coisas muito tailor-made, muito feito aqui dentro de casa, porque eu não vou conseguir dar manutenção. Então, aí começa já algumas restrições, né? Bom, vamos escolher determinado produto para a gente conseguir, a gente ter um custo baixo e tem uma efetividade ok, né? Boa. A gente tem uma confiança na entrega ali daquele produto, daquele serviço, né? No final das Uhum. contas. Então, vamos colocar dentro de umas três e a partir daí a gente veio desenhando, né? E eu, particularmente, gosto de uma abordagem para tentar não ficar fixo dentro de um vendor, né? Então, Uhum. pô, assim, eu sei que muita gente aí vai estar escutando a gente, mas tem muitas soluções realmente muito boas no mercado, Sim. né? Que resolvem a vida do engenheiro de dados, resolve a vida de um analista de dados e tudo mais. Uhum. Eu, particularmente, gosto de ter a arquitetura modular. Se eu precisar trocar alguma coisa, eu consigo trocar com o menor esforço possível, né? Legal. Eu não preciso trocar toda a cadeia, né? Exato. Então, hoje a gente usa uma solução para replicação, né, via CDC, que Aham. se eu quiser trocar por uma outra, eu consigo, né? Entendi. Hoje em dia, se a gente decidir sair da AWS para um GCP, eu consigo migrar os meus dados do Lake dentro de um S3 para um Cloud Storage com facilidade, Sim. né? E a partir dali, toda a parte de orquestração e tudo mais, a gente usa alguns softwares que são open source, né? Legal. E que a gente consegue também assim, migrar aqueles containers, né, que a gente usa Kubernetes, né, para uma outra estrutura também equivalente a qualquer cloud, qualquer coisa nesse sentido, né? E os desenvolvimentos, como eles são muito particulares por causa do negócio que a gente lida, então eu consigo fazer pequenos ajustes ali que eu acho que é necessário ao Uhum. mesmo tempo que eu tenho uma estrutura ali que me dá a garantia de que eu não preciso ficar dando manutenção no cluster de Kafka, por exemplo, que todo mundo sabe que é o melhor dos mundos, mas é difícil, É né, de complexo. dar manutenção, é complexo. Então, tem alguns serviços específicos que a gente escolhe para não ter um overhead de manutenção, mas ao mesmo tempo não ficar locado naquele vendor, né? Uhum. Solução de warehousing. Então, eu gosto muito de ter essa abordagem, né? Legal. E conseguir ter uma visão completa de todo o processo, né? Que muitas vezes é a dor de muita gente, né? Então, eu tenho soluções, um serviço que me resolve coisas pontuais, né? Me resolve observabilidade, me resolve qualidade, me resolve governança. Aí eu quero ver como que tudo está rodando. Então eu separo 2, 3 horas do meu dia, da manhã, para entrar num admin de não sei o quê, num admin do outro, num admin do terceiro, porque daí se tudo estiver verdinho, aí eu fico tranquilo e confiante que está tudo certo, né? Para a Sim. entrega do produto lá na ponta. A gente gosta dessa ideia de one plus pen. Então, eu tenho um ambiente onde eu consigo ter visão de se a ingestão aconteceu, se o processo de transformação foi até o final e se a entrega ali, a validação de dado, ela também aconteceu. Porque se todo o processo ele está ok, foi concluído com sucesso, eu Uhum. tenho certeza de que o dado está correto, está na velocidade, está na recência correta para o usuário lá na ponta conseguir analisar. Isso, Sim. inclusive, falando da própria equipe de análise, que é cliente interno meu mesmo, né? Entendi. Então, por exemplo, a gente tem alguns painéis em Power BI, né? Que com alguns scripts que a gente montou, a gente consegue gerar PDFs deles
e atualizar conforme a gente precisa. Então, Legal. hoje a gente atende mais de 500, 600 clientes recorrentemente todos os dias, né? Que Uhum. são casas, bares, restaurantes. E todo final da semana a gente manda um resumo do que aconteceu, né? Como foi a Boa. semana, como não foi e tudo mais. Se a gente for gerar na mão, é surreal o trabalho. Então, o processo garante isso. E um processo bem estruturado de qualidade com uma boa observabilidade, né? Dentro de um ambiente único, me dá a segurança de apertar um botão e o processo fluir até o final, né? Incrível. Então, eu gosto muito de pensar de trás para frente, né? O que eu quero entregar de solução e de qualidade para o meu cliente lá na ponta, independente se ele é um B2B, B2C ou se ele é um cliente interno, para eu começar a fazer um desenho do que eu preciso ter de estrutura, olhando para a equipe interna, para eu dedicar o meu foco e o meu esforço aonde vai fazer diferença, Boa. né? Então, eu gosto de fazer o desenho da arquitetura baseado basicamente nessa ideia, assim. Excelente, cara. Muito bom. Interessante essa visão. E você tocou num ponto legal que eu queria até. Tem outras perguntas aqui do lado, mas eu vou fazer um questionamento. Você passou um ponto interessante aí. Me fala uma coisa, cara. Você comentou ali que vocês hoje usam Kubernetes e você gosta de não estar tão preso, né? Ali a um vendor. Me fala, você tem. Assim, você tem um apreço, ou como que você enxerga a stack de dados moderna? A Modern Data Stack, né? Que eles chamam aí. Cara, eu acho, assim, a gente utiliza o conceito de realmente de um LT, né? Então, Uhum, a gente, no final das contas, a gente está muito aderente a uma stack mais moderna. Então, uhum, toda a parte do nosso orquestrador ele é escalável tanto verticalmente quanto horizontalmente pelo uso do Kubernetes, né? Então, certo. se eu preciso fazer uma entrega daqueles 500 PDFs, mas por algum motivo a gente teve algum problema e a gente teve uma redução, né, no Uhum, intervalo, no espaço de tempo que a gente tem, eu consigo aumentar em largura, né, no final das contas, uhum, para conseguir atender, né, aquele timing, não, aquela velocidade que eu preciso. certo. E ao mesmo tempo que se eu precisar de mais processamento por um modelo de machine learning, né, que está um pouco mais pesado, né, a gente consegue fazer essa escalabilidade. Então, a stack moderna, a gente usa ela muito mais como um conceito, mas aplicada dentro da nossa realidade, né? Então, Entendi. de novo, voltando àquela ideia, né? O conceito é bonito, né? O conceito ele é funcional, mas vamos adaptar ela para o nosso caso de uso, a nossa realidade Legal. aqui. Então, a gente usa muito mais ao pé da letra em algumas soluções, Uhum, alguns outros a gente deixa passar um pouquinho, vai, digamos assim, ou a sim, gente tenta não ser tão rigoroso ali para focar no que realmente vai fazer entrega de valor para o negócio, né? entendi. Legal. Bacana. E assim, o que que você concorda ou você não concorda, não sei, sobre o pessoal fala muito de Kubernetes. Eu gosto muito também de Kubernetes, principal, eu sempre defendo que é uma solução que é uma solução extremamente poderosa, uma tecnologia muito poderosa, interessante para plataformas de dados. Você vê o Kubernetes como uma arquitetura, uma tecnologia complexa? Eu acho que é complexa, sim, né? Uhum, Eu acho que essa ideia, daí também é uma opinião particular, né? Do certo. mesmo jeito que a gente comentou aqui de Kafka, que é também uma bela de uma solução, assim, né? Resolve problemas, grandes corporações usam naturalmente, mas infelizmente Uhum, você precisa de dedicação, né? É muito fácil você se perder ou você ter com alguns problemas certeza. muito graves, né, usando a solução. A minha opinião, o Kubernetes entra no mesmo quesito, né? O Kubernetes é uma bela de uma solução, é algo realmente escalável e tudo mais, só que você precisa de uma equipe dedicada para isso. A gente escolheu seguir com o Kubernetes também, porque a área de tecnologia, né, porque aqui na SIG a gente separa muito a parte de infraestrutura, inclusive, né? A gente tem os nossos softwares, as nossas estruturas, que a Uhum, gente dá manutenção, inclusive, diferente do pessoal de tecnologia ali, que também mantém o deles. A nossa única barra comum, digamos assim, é o próprio Kubernetes. Eles já estavam lá, né? Eles já estavam hum, utilizando aquilo como microserviço, aquilo como estrutura para fazer a entrega das APIs ali na ponta.
Então a gente aproveita essa estrutura, divide um pouco esse custo barra essa manutenção do próprio ambiente e a gente tem uma equipe dedicada para isso, né? Legal. Então eu acho que é por isso que funciona muito bem, né? Eu acho que a solução Kubernetes por si só, ela não é uma solução que você consegue subir, esquecer que ela existe e assumir que vai estar tudo certo. Você Aham. precisa ter gente olhando. Concordo plenamente. Assim, já tinha uma cultura de usar microserviços, já tinha uma cultura interna. E aí vocês aproveitaram muito bem isso, porque a infra já tinha esse know-how, né? É isso, perfeito. Interessante, interessante. Bacana, eu concordo plenamente. Eu chego em algumas empresas e o pessoal às vezes questiona. Por que não? Ah, por que a gente não usa aqui Kubernetes? Normalmente eu vou nessa linha também. Eu falo, depende do time, depende da maturidade. Eu acho que o Kubernetes é incrível, mas você pode ter problema se não tem alguém que domine infraestrutura, se não tem alguém que domine o próprio, sei lá, vamos falar de AWS, né? O EKS ali, que é uma solução muito grande, né? Você tem muita forma de trabalhar com aquele produto de formas diferentes, mas bacana essa visão sua, muito legal, cara. Me fala uma coisa, o cenário que vocês têm hoje, Diogo, a, a empresa, né, e os softwares que vocês entregam na ponta e tudo mais, por natureza já é algo que precisa ser escalável. A gente está falando Sim. de eventos, de compras em escala, enfim. Então, desde o início já era escalável, né? Como foi o processo ali de. Quais os principais desafios, essa é o ponto, que você e sua equipe enfrentou ou enfrentam hoje para garantir que a plataforma fosse escalável? E como que era isso no início? Como que você construiu algo escalável no início sem que o custo fosse tão alto, sabe? Boa. Eu acho que esse é um ponto legal, assim, porque a Zig, infelizmente ou felizmente, a gente trabalha com eventos ao vivo, né? Então, Uhum, por exemplo, agora, enquanto a gente está conversando, né, que é meio da tarde aqui, a gente tem uma operação ok, né? São alguns restaurantes que abrem para almoço, então não tem um alto necessidade das aplicações e tudo mais. Mas quando chega um grande evento, um mega evento que a gente chama, com mais de 100 mil pessoas, a gente está falando daquelas maquininhas, né? A gente leva mais de 3 mil máquinas para um evento só, muitas vezes, né? caramba. A gente faz em média 40 eventos por final de semana, né? Nem todos são de 3 mil Grande, máquinas, aham. mas a gente tem muita máquina aí na ponta. E são eventos à noite, muitas vezes, né? Então a gente tem um pico de necessidade, né, das aplicações como um todo, desde dados a tech, é muito específico, assim, né? Uhum, Logo antes da abertura do palco principal, né? Os eventos acontecem muito mais a partir das 7 horas da noite até 1, 2 horas da manhã, né? sim. Então, esse intervalo são demandas muito altas. E aí que o Kubernetes, ele realmente brilha bastante, assim, né? Então, a gente consegue fazer com que as nossas aplicações, desde tech a dados também, elas consigam escalar conforme a demanda, ao mesmo tempo que a gente não está com ela, assim, não é uma máquina ultra mega poderosa que a gente deixa contratada, ela fica, sei lá, uma média de 10% de uso ao longo do ano. Não, a gente tem uma máquina a gente tem algumas soluções que elas ficam naquele limite legal, assim, de utilização, e conforme a necessidade a gente vai replicando lateralmente, né, ou horizontalmente para aguentar a demanda, né, Uhum, muitas vezes pontual. Então, por saber que o negócio é assim, a gente já pensou a estrutura para suportar isso, né? entendi. Então a gente não teve problema de escalabilidade, porque já é natural. A gente já pensa naturalmente dessa forma. Interessante. Já nasceu dessa forma, já era uma preocupação lá no início, entendendo o negócio. E aí a importância de você ter falado que gosta de olhar de trás para frente, né, Diogo? Porque você Perfeito. foi lá de trás no modo né, de entrega. Putz, como que é o negócio? Como que é a entrega do negócio? Antes de eu pensar em arquitetura, em tecnologia, entendi. Tá, então a minha tecnologia tem que servir o negócio, né? Isso, Acho perfeito. que isso é legal a gente falar, cara, porque assim, isso é legal a gente falar, Diogo, porque quem está nos ouvindo aqui, muitos são líderes também, como você, são tech leads, são engenheiros, cientistas, analistas, mas sempre falo com a turma, eu mesmo já cometi muito esse erro do over-engineering, sabe? Assim, de querer usar a tecnologia tal, ficar empolgado e tudo. Hoje em dia, eu olho lá no negócio, enquanto a minha cabeça não tá pro negócio, eu falo assim, enquanto eu não entendi bem o negócio, eu não começo a desenhar a tecnologia, né? Eu acho que isso é uma maturidade. Esse ponto que você trouxe foi interessante. Porque, assim, uma vez você olhou o negócio, você vai desenhar uma tecnologia muito melhor para entregar efetivamente o que você precisa no aspecto de negócio. Muito bacana isso aí.
Perfeito. Eu acho assim, e realmente Uhum, essa frase é uma máxima, é um clássico aqui dentro, né? Que a tecnologia realmente serve o negócio no final do dia, né? Então, e o over engineering realmente é um fato, assim. sim. Muitas vezes a melhor solução, ou melhor solução em termos de qualidade, né? Em termos de, digamos, parte mais acadêmica, digamos assim, ela não necessariamente é a que deveria ser empregada naquela situação, né? Uhum, Porque a entrega de valor, ela pode ser muito antecipada, né? Ou ela pode ser muito melhor no sentido, né, de entrega realmente para o cliente ali na ponta, do que você realmente ficar esperando 2, 3, 4, 5 semanas, muitas vezes, para fazer uma entrega muito mais robusta, que no final vai entregar o mesmo valor, exato. né? Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? É isso que a gente gosta muito de fazer aqui dentro. Muito bom, cara. E um ponto que me vê agora, assim, né? Você tem uma equipe pensando em engenharia de dados, né? Porque você comentou ali de tudo, assim, do tamanho do time, mas eu tô entendendo que é o tamanho do todo. Pensando em engenharia, você tem uma equipe bem enxuta. Como que vocês Sim. conseguiram manter esse fluxo de entrega de qualidade, cara, especialmente considerando o volume de eventos e clientes que vocês têm com a equipe enxuta? Tem algum ponto que você falou, cara, lá atrás isso foi importante? Eu acho que o principal ponto, assim, nessa parte de, assim, escalabilidade, a gente fala, inclusive, de pessoas, né? Uhum, Porque, sim, assim, hoje a gente não está só no Brasil, a gente atende América Latina e Europa ao mesmo tempo, né? Numa equipe, aí, falando especificamente de engenharia, a gente está em 5 pessoas, sendo que, isso me contando, tá? pois é, Cinco pô. pessoas, sendo que uma é recém-contratada, né? A pessoa entrou faz Nossa. 2 semanas, a gente estava em 4 só. Eu acho que a escalabilidade em pessoas, ela vem quando você consegue realmente ter essa visão, esse one glass panel, vai, digamos assim. Então, eu tenho um local onde eu tenho linhagem, eu tenho definições, tanto de negócio quanto técnicas, eu tenho observabilidade do ambiente. Então, se um job falhou, eu sei que ele falhou, ele é visualmente claro que ele falhou. Eu consigo entrar naquele job e analisar o log dele Uhum, para ver o que teve de erro, né? Muitas vezes ele é um erro transitório, né? Porque, falta conectividade, a API respondeu 500, né? Que às vezes acontece, né? A gente sabe. aham, Então, eu tenho garantia de que na próxima execução ele vai executar com sucesso. Se for verdinho, eu baixo o alerta, né? No final das contas. uhum. E eu acho que esse é o principal ponto, assim, a gente faz tudo, entre aspas, para dentro desse ambiente, onde a gente consegue ter esse controle, essa visão. As pessoas, elas desenvolvem pensando que aquilo precisa realmente atender o mais amplo espectro possível de clientes que a gente tem. Então, aí, indo mais para a parte de análise, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que são focadas em produto, né? Certo. Produto de dados mesmo. Então, são painéis onde, com poucas configurações, muitas vezes via banco, ou uma configuração nesse ambiente que a gente usa para controlar tudo, eu consigo fazer uma entrega de um produto porque eu consigo ocultar uma coisa aqui, aparecer uma coisa ali, eu troco uma cor ali, eu troco uma outra coisa, porque o conceito do negócio ele já está bem definido ali, né? Entendi. E a gente consegue entregar valor numa velocidade muito alta. Então, eu acho que essa é a ideia principal, assim, é muito mais uma postura e uma forma de trabalho do que efetivamente uma tecnologia no final, né? Eu acho Boa. que a tecnologia ela vem decorrente disso, né? A escolha do nosso orquestrador que dá essa visão para a gente, ela foi decorrente dessa decisão que a gente tomou. Eu não quero ter overhead de manutenção, né? Uhum, Eu quero me focar em coisas novas, eu quero me focar em evoluir o produto, evoluir a área de engenharia como um todo, com entregas melhores. Eu não quero ficar apertando o botão, entre aspas, ou ficar operacionalizando banco para corrigir problemas, por exemplo, entendi. né? Então, eu acho que essa abordagem fez com que a gente esteja nesse momento, né, de olhar sempre para frente e carregar muito pouca bagagem legal. Eu poderia dizer que vocês pensaram em plataformizar a coisa. Por exemplo, vamos construir uma plataforma que depois escalar isso é muito mais fácil.
É isso. É isso. Perfeito. Entendi. Bacana, cara. Me fala uma coisa, quais métricas você utiliza para medir o sucesso e a eficiência de uma plataforma? E se elas mudam ao longo do tempo, na sua visão? Isso a gente já mudou bastante as métricas, né? É do mesmo jeito que a gente brinca, né? Que, pô, a Zik, ela, quando eu entrei, era uma empresa de 50 pessoas, né? Hoje a gente está com 600 pessoas. Putz, Então, do mesmo jeito que a gente brinca que as pessoas precisam mudar, né? Ou as métricas, né? Que as pessoas utilizam para elas mesmas precisam mudar, a equipe também, né? Então, as skills que levam ou fazem com que pessoas consigam trazer uma empresa de 50 pessoas para uma empresa de 500 é diferente das skills que você pega uma empresa que tem 500 pessoas e eleva para um patamar muito maior, né? Então, fantástico. dobrar uma empresa faz com que você tenha uma determinada, necessite de uma determinada impact skills, mas transformar a empresa de vezes 2 para vezes 100 precisa de um outro tipo de skills ali necessários. Então, eu acho que é natural a evolução das métricas em si, né? Então, Uhum. lá atrás a gente olhava muito para essas questões, né, de eficiência, eficácia, né? Ter a quantidade menor possível de falha, né? E hoje a gente está olhando muito mais para a rentabilidade como um todo, né? Então, a gente discute se algo que a gente vai implementar em engenharia, o que aquela funcionalidade vai trazer de valor para o negócio, né? Na Boa. prática, assim, né? Então, bom, eu estou querendo automatizar um processo, né? Beleza. Então, quantas horas você vai estar pensando você acha que você vai economizar? Ah, eu acho que vai economizar X horas, tal. Então, isso vai te dar um custo, a gente implementa, passa por um comitê e tal, e tudo mais, implementa e acompanha, para ver se aquela entrega realmente gerou aquela rentabilidade para a empresa ali no final do dia, né? Uhum. Então, antes a gente olhava muito por performance como um todo do próprio ambiente. Hoje a gente olha muito mais por uma questão de o esforço que a gente vai ter realmente vai fazer com que a empresa mude de patamar. A gente Perfeito. está todo o esforço que a gente está exercendo faz com que a empresa tenha ou uma redução de custo ou um aumento de rentabilidade, porque no final das contas a gente quer que a empresa escale. A gente Uhum. quer também escalar junto com ela. Existe, claro, um certo momento que a gente vai precisar aumentar a equipe, beleza, vamos precisar Claro. aumentar. Mas desde que isso realmente contribua também para o crescimento da empresa, Perfeito. né? Das pessoas e da empresa como um todo. Então, daí, de novo, a gente sempre acaba voltando no mesmo assunto, né? Vamos olhar para o negócio, né? Como que a gente atende melhor o negócio, né? Será que isso que a gente está fazendo realmente vai gerar valor lá na ponta? Uhum. Se for gerar, beleza, a gente compra a briga junto e a gente parte para cima. Se não, infelizmente, a gente vai precisar revisitar, no mínimo. Fantástico, fantástico. Assim, no fim do dia, hoje vocês estão muito mais focados em ROI de plataforma, retorno sobre o investimento, né? Da tecnologia, do que cabe a vocês, do que efetivamente. A principal métrica é essa, né? O quanto isso está É dando isso. retorno sobre o que está sendo investido. Ah, se eu vou contratar uma pessoa, se eu vou, sei lá, aumentar um node aqui no meu Kubernetes, isso vai me trazer X de custo, mas quanto que isso tende a me retornar na ponta, né? No negócio lá. Interessante, cara, muito bom. E eu concordo plenamente, eu vejo que as métricas mudam conforme a empresa cresce, né, Diogo? Conforme o negócio Uhum. muda, as métricas suas vão mudar, obviamente, né? É fantástico, cara. Quais práticas de governança de dados vocês adotam para garantir a qualidade e a segurança de dados na plataforma? Tem alguma coisa que você pode compartilhar com nós? Então, se a gente implementou, assim, como a gente né, veio de uma startup, a gente Uhum, sabe que muitas coisas acabam ficando um pouquinho de lado, assim, no crescimento de uma startup. Infelizmente, a parte de governança e tudo mais ficou um pouquinho de lado nesse crescimento aí que a gente teve. uhum, A área, né, desde SI como um todo, a governança mesmo de acessos, a quem é dono de qual tipo de informação, ela começou esse ano, meio desse ano, mais ou menos, né? Então, aham, são algumas iniciativas um pouco mais simples que a gente tem ainda, é uma mudança muito forte, né, de cultura da empresa, inclusive, total. né? A Zig tem uma cultura muito resolutiva, né?
As pessoas Uhum. pegam para fazer, pegam para resolver. Isso exige muitas vezes uma liberdade para transitar entre ambientes muito alta. E que, para qualquer analista de segurança de informação ou de governança, é o pior dos mundos, né? No final das contas. Então, a gente tem implementado algumas principalmente políticas, né? Nesse sentido, muitas coisas de governança ainda ficam comigo na área de dados, né, Boa. especificamente. Então, o que é de quem define tal coisa. Então, a gente vira meio que um pouco cotovelo nessa história aí, ao mesmo tempo que a gente tem que ajudar a implementar, né, muita das culturas, mas, infelizmente, ainda é um pouquinho fraco, assim. A gente Interessante. precisa melhorar bastante ainda. Legal, legal. Vocês têm usado algum catálogo, alguma solução assim já ou ainda tá para implementar? A gente usa o próprio. Uma solução de transformação, a gente usa DBT, né? Uhum. Dentro da ZIG. Semântica ali. Então, Aham. a gente aproveita muito o DBT para fazer toda essa parte, tanto de linhagem quanto de catálogo, né, das informações, ao mesmo tempo que a gente documenta ali. Então, é um misto, né, de técnico com negócios, né, ao mesmo tempo que a gente consegue dar liberdade para as pessoas acessarem e conseguirem entender, né? Como as coisas são estruturadas, linhagem, para onde vai, para onde vem, de onde veio, né? Massa. Ali. E uma das soluções internas que a gente usa para a distribuição de informação é o Metabase também, Metabase. a parte open source, né? Uhum. Então, a gente importa, né, as perguntas do Metabase como exposures para dentro do ambiente do DBT, e ali eu consigo, né, daí de novo, né, dentro do mesmo ambiente, dar visibilidade onde que as coisas estão sendo utilizadas, como, com que Legal. tipo de cálculo, métrica e tudo mais, e aí a gente consegue ter uma visão um pouco melhor, assim, de como as coisas estão organizadas, né, e liberar para as pessoas conseguirem consultar, inclusive, isso. Muito bom. Legal, meu cara, muito bom. Excelente, Diogo. Para empresas que estão começando a estruturar, cara, as suas plataformas, suas próprias plataformas de dados, pensa como se fosse o Diogo voltando lá atrás, lá no início da Zig, né? Que era tudo mato alto, vamos dizer assim, né? Quais seriam as suas recomendações para esses líderes, gestores, tech leads que estão nessa fase? Bom, eu acho que o principal é sempre estar próximo do negócio, assim, né? Eu acho que a gente consegue gerar muito valor como Uhum, área de dados como um todo, né? legal. Independente se é uma empresa que usa dado como meio de, né, como fonte Uhum, original, né? Independente de qualquer coisa, mas eu acho que a gente consegue gerar muito valor lá na ponta. Mas a gente precisa estar com uma mentalidade muito próxima do negócio também. A gente tem que estar muito alinhado com o negócio, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Eu acho que a partir daí, você tendo uma boa visão de como a gente conseguiria contribuir para a geração de valor, uhum, a arquitetura ela vem quase que naturalmente, na minha opinião, né? Então, olhar para a equipe, olhar para a entrega de valor, a arquitetura ela praticamente se desenha sozinha, né? Então, ali você excelente. vai, você vai conseguir saber se você consegue desprender um pouco de esforço para manter alguma coisa com um custo menor, mas com manutenção um pouco maior, ou você vai ter que contratar algum serviço que vai ter que gerenciar aquilo para você, e você vai controlar só o custo daquele serviço, por Uhum, exemplo, porque ou você tem uma equipe muito mais júnior ou alguma coisa nesse sentido, e você não consegue delegar esse tipo de responsabilidade, né? Ou certo. você tem pessoas que realmente não têm formação naquilo, ou você contrataria, que é um custo também, ou você realmente delega para o serviço, né? Então, eu acho que fazer esse contraponto, né? Analisar equipe versus entrega de valor, você consegue desenhar de uma forma simples, né? E, claro, né? Fazer, daí é mais uma opinião minha, né? Fazer uma arquitetura onde você consiga mudar algumas peças conforme, porque naturalmente todo mundo quer que a empresa evolua, né? E a Sim. gente sabe que algumas soluções elas não são perpétuas, né? Eventualmente pode aparecer uma solução que seja melhor ali no mercado. Uhum, Você ter a tranquilidade de conseguir testar no paralelo e eventualmente tendo um melhor desempenho substituir te dá a tranquilidade de seguir com um plano de maior longo prazo, de um prazo um pouco maior, né? certo. Tomar algumas Muito bom. decisões de algumas soluções
sabendo que você tem a oportunidade de eventualmente fazer com que aquilo melhore e evolua, e não depender do vendedor que você está ali contratando o serviço, né? Claro. Então, esses são talvez os três principais pontos, assim. Muito bom, cara. Excelente. Excelente. Me fala uma coisa, assim, olhando um pouco para o futuro, assim, né? Como você vê o papel da AI, né? Tá esse boom da Generative AI agora. Como você vê o papel da Generative AI nas plataformas de dados? Você vê ou se vocês já estão trabalhando nisso para implementar a Generative AI integrado com o que vocês entregam hoje de engenharia? Como que tá isso aí dentro? Bom, a gente usa, em geral, acho que como muita gente tem usado, como ponto de apoio, né? Ponto de apoio. Então, a gente fica brincando assim que o Stack Overflow acabou sendo um pouco substituído, né, pelos GenAIs da vida aí, né? Então, as pessoas perguntam, tem alguma dúvida? Eu acho que consegue endereçar muito bem, né, algumas questões, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu brinco, assim, né? Eu acho que as IAs, em geral, elas vêm para tirar aquele trabalho simples, né? Certo. Então, coisas de rotina, coisas simples, elas naturalmente, eu acho que vão ser substituídas por alguns algoritmos ou algumas coisas nesse sentido, Com né? certeza. O que a gente Aham. precisa é de pessoas que realmente consigam resolver os problemas mais profundos, né? Que uma máquina, naturalmente, não conseguiria ter o contexto geral, né? No final ou não Uhum. conseguem ter essa visão de negócios que uma pessoa tem, né? Uhum. Conseguir unir dois mundos completamente separados para tomar uma decisão ou seguir por um caminho que muitas vezes ele não é óbvio, né? Ele Sim. não é algoritmizável, digamos assim. Então, a gente tem usado, né, para dúvidas, a gente tem implementado dentro dos nossos sistemas também, para tirar carga de trabalho operacional, então, aquele relatório básico, aquela dúvida simples, e principalmente internamente, né, a gente tem testado mais interno. Legal. A própria IA responde, quanto que o meu faturou, por que que o meu cliente faturou mais esse mês do que mês passado? Porque o produto melhorou, piorou, choveu, não choveu. Isso são coisas que um analista levaria, sei lá, 10, 15 minutos para fazer, menos de consulta para dar resposta. A IA responde para lá em 2, 3 minutos, né? Então, esse tipo de problema, entre aspas, ou de questão que Uhum. realmente não gera valor para o negócio, porque é uma dúvida simples, Pontual, uma né? coisa Mas ao mesmo, operacional. Aham. isso, e ao mesmo tempo, se você não responder, você começa a criar um atrito com o seu cliente lá na ponta, né? Isso. Isso a gente está delegando, né? Entendi. Isso a gente está terceirizando. As perguntas mais profundas a gente está gerando por conta própria, né? Excelente. Então, a gente tem separado muito isso, assim, né? O que eu consigo delegar para IA, porque eu tenho confiança de que vai ser uma resposta ok, né? Porque a gente sabe que a alucinação está aí, né? Lógico. Nos LLMs da vida. Com certeza. E ao mesmo tempo que a gente foca realmente de novo, né? No que vai trazer valor, no que vai trazer diferenciação para a empresa no mercado. Muito bom, cara. Excelente. E uma última dúvida com relação a esse aspecto de inteligência artificial, Diogo. Você acha que, assim, as demandas de negócio. Porque, assim, mais cedo ou mais tarde vai vir muita pressão, deve estar vindo também para vocês, mas eu vejo muito gestor falando, putz, o board está pedindo muito AI nos produtos, o cliente quer usar e tudo. Você acredita que isso vai mudar a forma que trabalhamos hoje na parte de engenharia? Ou seja, as nossas plataformas vão ter que ser pensadas para entregar dados para as AIs? Como que você vê isso? Mas eu acho que é o que eu tenho defendido muito internamente, né? Uhum, As IAs estão aí, elas estão para a gente utilizar. Acho que está ficando cada vez mais fácil, inclusive, a implementação, né? legal. Mas a empresa ela precisa estar preparada, primeiro, para utilizar, né? Uhum, Então, usar a IA por usar, muitas vezes você não consegue fazer um RAG decente, porque o seu dado não está preparado. Você não tem uma estrutura boa para você perfeito. conseguir dar contexto correto, né? Então, claro que eu acho que a gente já conseguiu ultrapassar uma boa parte disso dentro da Zig, mas alguns contextos eles são muito particulares, assim, Uhum, né? Então, assim, a gente tem uma certa, a gente, entre aspas, está criando uma certa resistência, né, na implementação, porque a gente sabe que a resposta lá na ponta, ela não vai ser legal, ela não vai ser boa, né?
E então o que a gente tem conseguido, assim, e até falando para todo mundo que está aí, assim, o pessoal que está recebendo essa pressão, né, e tudo mais, que primeiro tipo, as empresas precisam estar preparadas com as suas plataformas de dados para que aí ela realmente floresça, ela Com realmente certeza. se destaque ali. Você não, assim, a velha máxima do moedor de carne, né? Vai entrar carne de um lado, vai sair carne do outro lado. Se você colocar qualquer coisa diferente de carne na entrada, não tem como você esperar um resultado que não que seja igual a carne, né? Exato. E eu acho que esse é o primeiro ponto. Excelente, cara. Tem que ter o dever de casa, né? Tem que ter feito o dever de casa. Acho que não dá pra acreditar em alguns sonhos aí, sei lá, até o próprio marketing, tudo das big techs, das empresas, que eu não tô nem criticando eles, é a forma que eles têm de entregar, de vender o produto deles e tudo. Mas faz parecer que a coisa é mais simples do que é. Acho que esse é o ponto, né, Joe? E o que você tá dizendo é, pô, beleza, dá pra usar, bacana, mas desde que nós temos uma fundação, uma base bem feita, nossa plataforma tá preparada pra isso, né? Faz todo sentido, cara. Muito bom. Eu gosto de uma frase, eu preciso recordar de quem que é a citação, mas chega um determinado ponto na tecnologia que quando você não consegue explicar direito, ela parece mágica, né? Uhum, Eu acho que tem muita gente, talvez, aí também, de novo, né, não criticando muito o pessoal, mas o pessoal tem essa sensação de que ela é praticamente uma mágica, sim, né, ali. Só que, assim, a mágica, beleza, né? Ela vem do nada, faz as coisas aparecerem e tudo mais. Mas não é mágica, né? É não é só mágico, tecnologia por detrás. É só estar num step tão distante, muitas vezes, da compreensão das pessoas, que realmente ela perde essa percepção, né? De que com certeza. existe uma necessidade por detrás, né? Eu acho que a gente precisa dar uma limpada ali na lente do pessoal para realmente trazer de volta para a Terra e falar assim, cara, ó, meu amigo, realmente não é mágica, né? Gente precisa de algumas coisas aqui. Maravilha, cara, excelente, muito bom. Bom, Diogo, obrigado aí, cara. Passou rapidinho esse tempo aqui, né? Assim, Boa. foi muito rápido nossa conversa, mas foi profunda e gerou muito valor para quem tá aqui, eu tenho certeza. Mais uma vez, cara, muito obrigado por você ter participado, dedicado seu tempo aqui pro episódio. E eu acho que assim que tiver no ar ali no YouTube, enfim, para quem tá vendo aqui no YouTube também, né, vai ver ali no Spotify depois, vai gerar muito valor. Então, muito obrigado aí. É isso. Obrigado a você, Rodrigo. Obrigado aí pelo tempo também. Conversar é sempre bom trocar, né? É, ver assim, que realmente muitas vezes a visão que a gente tem do mercado, de como as coisas estão indo, muitas vezes está muito alinhado, assim, né? Às Sim. vezes a gente fica muito restrito, assim, muito isolado, é legal realmente trocar. Excelente. Gente, eu vou deixar na descrição aqui do YouTube o link do LinkedIn do Diogo. Caso alguém queira conectar com o Diogo, sei lá, fazer uma pergunta ou então marcar um papo, né, Diogo? Vou deixar ali Fechado? a forma de vocês acharem ele, conhecer mais do trabalho dele, acompanhar. Eu já acompanho, mas para quem não conhecia, né, o Diogo, vou deixar o link aqui do LinkedIn, só clicar, bater um papo com ele. Em breve, esse conteúdo também, a gente quer colocar esse áudio no Spotify, para a turma que gosta de acompanhar pelo Spotify. E mais uma vez, Diogo, obrigado. Eu vou encerrar aqui o DataCast e acompanhe aí no YouTube, acompanhe no LinkedIn e a gente vai publicando os episódios aí. Valeu! Valeu!